Olá, gente, a paz do Senhor, boa tarde para todos os irmãos e todas as irmãs da face da terra, todos os seres humanos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha existência, pela tua existência, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por cada um de nós e tem nos dado tempo e graça para nós aperfeiçoar a nossa vida para nos chegar mais a Deus. Quero perguntar como você está na presença do Senhor, se você está feliz ou como você está. Gente, eu quero dizer para vocês que permaneça firme na esperança em que um dia Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo que representa a igreja de Cristo aqui na terra. Igreja, quando se fala Jesus vem buscar a igreja, não é templo A, templo B, templo C, parede, teto, tijolo, cimento, ferro, concreto e chão, não. Somos nós, seres humanos, que fomos construídos por Deus. Nós é que representamos a igreja do Senhor. E ninguém pode tirar ou aumentar uma frase sequer da palavra do Senhor. Porque se aumentar ou diminuir, pagará o preço. Né? Então, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que a coisa cada vez mais está ficando mais pior, escândalo em cima de escândalo, coisas horríveis acontecendo no meio da humanidade. Né? Hoje mesmo eu estava observando e vendo uns vídeos, né, de umas brigas aí, de mulher querendo ser homem querendo ser mulher, e aquela agonia, aquela tristeza, aquela... Eu quero dizer a vocês, cada um, ser humano, tem um papel na Terra. Quando Deus fez Adão, ele viu que Adão estava só e triste. Então, Deus disse para os anjos, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, fizeram Adão. Depois, Deus, observando Adão, viu ele triste e sozinho, sem ter companhia, sem ter ninguém para conversar, de humano igual a ele. Então Deus fez Adão cair num profundo sono, cerrou-lhe uma costela e fez Eva. Ou seja, Deus criou e colocou na terra homens e mulheres, macho e fêmea. Seria eu um covarde ou um fraco se eu não comentasse sobre estas coisas? Deus fez macho e fêmea. O macho nunca vai ser uma fêmea e a fêmea nunca vai ser um macho, por mais que eles queiram ser. Porém, essa parte de homem querer ocupar lugar de mulher, isso aí nós vemos desde o princípio, que existe esse
pensamento dos homens e muitos querer assumir lugar de mulher. Nós temos a história de Ló. Deus destruiu Sodomas porque era dessa forma. Ló entra e oferece as suas filhas àquele povo. Mas eles viram os filhos de Ló, ser homens bonitos, vistosos, correram atrás dos filhos de Ló e deixando as filhas de Ló. Então, para nós observarmos isso, Deus não se agradou e não se agrada de tais forma que a humanidade está se direcionando. Falar em sexualidade, em homens e mulheres, não é como eles dizem, que é homofobia, que é não sei o quê, que é... Não, não é, gente. Está escrito na Bíblia macho e fêmea. Está escrito em todo lugar do mundo, macho é macho e fêmea é fêmea. Porém, ele quer assumir a forma que ele quiser, mas ele nunca vai ser uma mulher. Nem a mulher nunca vai ser um homem. Porém, eu não sou contra eles viver desta forma. Porque o que eu quero dizer para vocês é que o mundo, este século, eu sou matuto, se eu estiver errado, me perdoe, eu sou matuto, sou analfabeto, mas essa geração, a nação, foi entregue ao diabo. Foi. Está nas mãos dele. Mas presbítero, que é isso? Está nas mãos dele. Porém, existe dois caminhos. O caminho do inferno e o caminho que conduz ao céu. O caminho que conduz à vida eterna e o caminho que leva à perdição. Então, tem os dois caminhos. Deus não vai interferir se você quiser escolher o caminho da perdição, não, gente. Mas se alguém me perguntar a minha opinião, que nem já perguntaram algumas vezes, a única palavra que eu digo é: homem é homem, mulher é mulher. Por mais que brigue, por mais que... Agora, o que me chama a atenção, gente, é que as mulheres do mundo lutaram tanto para ter o seu respeito como mulheres no meio dessa chocarriça aí, dessa vergonhice que é política, que a política agora virou uma coisa que é asquerosa. A palavra é essa. Um mente de um lado, o outro puxa para o outro sacode para o outro estica para ali, estica para acolá. Resumindo, gente, eu quero dizer para vocês, só existe dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Só existe um Salvador, é Jesus Cristo. E eu vi essa deputada aí, esse deputado, falando cada palavra, colocando Jesus Cristo no meio. Que eu vou dizer algo aqui para vocês. Depois, se eu for vivo, estiver nesse plano terrestre, vocês vão me dizer. Todas essas pessoas vão pagar caro, porque com a divindade não se mexe, com a divindade não se brinca. E Deus vai cobrar caro de todos esses que entram com demagogia, com defamação, com desrespeito à divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vi as palavras, e agora está esse debate, porque colocaram esse homem como um representante das mulheres.
Aí é que cada vez mais a parte política está se baixando de um jeito, gente, que dá até nojo falar em política. Eu não tenho televisão em casa e não tenho mais vontade de comprar uma televisão. Porque todas as vezes que você liga a televisão, só é o que você vê, gente. Está uma vergonha. É o mundo inteiro poluído. Quem quiser fazer o que quiser da sua vida, faça, mas pelo menos respeite uns aos outros. E esses homens que querem ser mulher, eles querem tanto respeito e não se dão o respeito. Dia desse, no Rio de Janeiro, um levou um estabefe lá que estava praticando na praia, mais outro. Gente, pelo amor de Deus, não se envolva com esse povo. Não se envolva com política. Você que diz que é evangélico, que diz que é cristão, que diz que é servo do Senhor, não se envolva com político por dinheiro nenhum. Que moral temos nós nos dias de hoje para falar de Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Que moral temos nós nos dias de hoje de falar de Pedro que negou 3 vezes a Jesus? A diferença de Pedro para Judas foi que Judas não teve coragem de pedir perdão, de se chegar, de se ajoelhar, de se desmanchar na presença de Deus. Mas Pedro não, pediu misericórdia. Jesus diz na sua palavra: terei misericórdia de quem tem misericórdia. Deus é misericordioso. Mas Deus, Ele está observando todo o planeta Terra. Você acredite ou não, meu amigo, minha amiga, Deus está de olho em tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você bebe, o que você veste, aonde você estiver. Se você estiver dentro do fogo, Deus vai estar. Se estiver dentro de uma rocha, Deus vai estar. Debaixo do chão, Deus vai estar. Onde você estiver, Deus vai estar te observando e escrevendo tudo quanto tu fizer e falar. Por isso que eu fico preocupado não com o rumo que está tomando, mas com o povo que se dizia evangélico, que eu não acredito mais. Eu já não digo mais nem o povo que sou evangélico, eu digo eu sou um soldado de Cristo. Porque evangélico, meu Deus, cristão, meu Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês, estas pessoas que estão brincando com a natureza de Deus, estão brincando com fogo, e fogo destruidor. Eu ainda não vi um dessas pessoas que se levanta contra o Evangelho de Cristo. É contra o Evangelho, não é contra político não, viu? Nem contra pastor, nem contra presbítero, nem contra diácono, nem contra religião. É contra o Evangelho de Cristo. Para terminar o vídeo, eu quero dizer para vocês, eu não quero saber se vocês são homossexual, não quero saber se vocês são trans, eu não quero saber se vocês podem ser o que for, mas pelo menos respeite a Trindade. O que vocês fazem ou deixam de fazer é problema de vocês, mas não envolva a Trindade, porque todos vocês vão pagar caro. Vão pagar caro. E o cálice do Senhor está quase transbordando. A natureza por si já está começando a demonstrar o cálice do Senhor perto de derramar. É cheia, é enchente, é tempestade, é vento, é sol, é tudo. Deus está mostrando que Ele sempre será soberano de tudo.
O meu conselho, você que saiu da presença de Deus e está correndo atrás de político para enriquecer, para ficar famoso, para ganhar fama, volta atrás e pede perdão ao Senhor. Porque eu digo a você, eu trabalhei mais de 35 anos com político e digo, todos são mentirosos. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sabe por quê? Porque no momento terrível, você para escapar, você vai soltar uma mentirinha para não ser morto. Mas a Bíblia não se mexe com o Evangelho, com a Trindade de Deus. Essas pessoas vão pagar caro. E as mulheres, abra a mente, não perca seu direito para homem, porque se vocês abrir mão, os homens vão continuar mandando de novo, como era antigamente, e tirar o direito de vocês. Sirva a Deus e não o homem. Vigiai e orai, para que não caís em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. O diabo levou Jesus e mostrou toda a glória e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então você não tinha nada, não tinha onde morar, se prostrou diante do inimigo e o inimigo está te dando riqueza. Mas você não tem paz, não tem sossego. E o evangelho escandalizado. Mas existe um ou dois ou três que ainda pregam o evangelho verdadeiro, que é o que Jesus Cristo é o Salvador e o libertador. Vigia, vigiai e orai, porque a hora vem enquanto você não espera. A morte está montada no seu cavalo amarelo e ela não vem para dar a viagem perdida. Quando ela vem, ela leva. Pode ser eu, pode ser você. E o que teremos para apresentar ao nosso Criador? Blasfêmia, mentira, chocarrice, maganagem. Hoje você não sabe mais nas congregações se é um culto ou se é um show. É um pula para aqui, um pula para lá, um dança para aqui, um dança para lá. Não tem mais palavras. E na metade do culto, tome dinheiro. Mais uma coisa eu digo. Ai dos pastores, inútil, da casa de Israel, que em vez de cuidar das ovelhas, antes tira a lã e a gordura das ovelhas para enriquecer e esquece de tratar da saúde das ovelhas. Muitas ovelhas estão adoecendo e morrendo. Muitos estão mortos, mortos vivos. Já viu falar nessa parte do morto-vivo? É aquele que diz e não faz, e não pratica. Quer que os outros façam, mas ele mesmo não move um dedo. Vigiai e orai, porque o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. E esta família veio para o meio político, vendo uma brecha que o inimigo achou para separar irmão contra irmão, marido contra mulher, família contra família, pai contra filho, filho contra pai. Não pelo evangelho, mas por essas política corrupta e cheia de sujeira, como um sepulcro caiado. Fora, tudo bonito, mas por dentro está cheio de sujeira. Vigiai e orai, porque o dia do Senhor se aproxima.
E vai ter muito ai, muito ui. Quem estiver em cima do telhado, não desça. Quem estiver no monte, não venha para a cidade. E quem estiver dentro de sua casa, não saia para fora. Mas eu vos digo que o dia do Senhor se aproxima. Deus abençoe vocês, vigia e ore. Pede a Deus sabedoria que Ele vos dá. Agradeço ao nosso Deus por me dar mais essa rica oportunidade, que abra a mente de cada um e volte a ser a igreja preferida do Senhor. Que igreja não é o templo, igreja não é casa, igreja não é concreto, não é tijolo, igreja é o humano. Quando João estava na ilha de Patmos, que foi dito para ele, para escrever para as 7 igrejas da Ásia, para as igrejas, não era para os templos, que parede não fala, parede não lê carta, parede não fala, parede não grita, parede não geme, parede não come, é um algo que não tem vida, porém é apenas uma sinagoga ou um templo de oração. Mas templo e morada do Espírito Santo sois vós, vós sois a igreja. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, Pedro. Vós estáis fora e pensa que está dentro. Muitos pastores pensam que estão no plano de Deus, mas estão fora, porque eles mesmos escolheram ficar do lado de fora. Busca luxo, riqueza e fama, mas quando morre, estoura e vira lama, e acaba riqueza e fama. Trabalhei no cemitério, reformando um túmulo. O que vê é tapuru, bicho, sabe o que é bicho? E depois eles mesmos morrem e viram a terra. É o que nós somos. Vós sois do pó, viesse do pó, para o pó tornarás, e nada do que tu tens, tu levarás. Tudo que tu adquirir na terra fica, mas tem algo dentro de ti que é eterno. Isso ninguém pode matar, a não ser Deus, que é, sabe o quê? A tua alma, o Espírito que habita em ti, que foi dado por Deus. A vida não é tua, é de Deus. Vigiai e orai. Enquanto é tempo, arrepende-te e volta para os pés do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Quem quiser reclamar, falar, pode criticar, pode falar o que quiser. Mas uma coisa eu digo, não mexa com a Trindade. Não mexa com o Criador. Comigo você pode dizer o que quiser, mas não diga com o Criador. Porque essa pessoa vai pagar. Todos os quantos brincarem com a Trindade, ou com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, o libertador, vão pagar o preço. Dias ou mais dias pagarão. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.